Então, a AMD acaba de lançar algumas novidades. CPU-S, GPU-S. Honestamente, será bastante interessante porque a Intel pode estar em apuros. O 14900K que ocupa o trono dos criadores pode não ser mais o detentor do trono porque a AMD está de volta. Então, doutor, Lisa Su fez um anúncio e vamos conversar sobre isso então. E o que isso significa para os criadores? Há um monte de coisas e informações muito complicadas para muitos data centers e, você sabe, para grandes empresas, mas para você e para mim, o que isso realmente significa? É sobre isso que vamos falar. Então esse foi o anúncio na Computex que está acontecendo em Taipei agora. E vamos apenas percorrer a maioria das coisas aqui porque eles gostavam do setor de saúde e você pode ver quantas coisas eles realmente cobrem e quantas coisas diferentes. Existem empresas em nuvem, embarcados e PC. Mas há algumas coisas interessantes também e algumas que são como, ok, acho que também são um pouco como resultados de benchmark escolhidos a dedo. Então, vamos falar sobre isso também. Muita IA. Mas basicamente a novidade é a arquitetura Zen 5, que é para o núcleo da CPU. E então o núcleo NPU da próxima geração, que é o AMD XDNA2, que é basicamente apenas o NPU, você sabe, que já sabemos o que temos nos PCs Intel. Mas agora a AMD tem seu próprio processador de IA que também vem lá. Obviamente, iremos percorrer a parte dos jogos, mas agora temos o granito rico com as séries Zen 5 e Ryzen 9000. Tenha em mente que o desktop da AMD é semelhante a 2000 séries. Então tivemos 1000 e 3000. Na verdade, também temos 2000. Essa é a coisa estranha. 1000, 2000, 3000, 5000, 7000. E agora temos os 9000. Isso acontece na plataforma AM5. Portanto, se você estiver executando qualquer um dos chipsets B650 ou X670, basta inserir a CPU na atualização do BIOS e tudo será feito. Para ir para DDA5, uma notícia antiga. Isso não é nada a dizer. PCIe 5.0, uma notícia um pouco antiga também. Então, o que significa a nova arquitetura Zen da CPU? Você sabe, potencialmente para nós, isso significa até 2 vezes mais instruções, largura de banda de dados e desempenho de IA. Então, até 2 vezes mais ou menos. Mas eles não estão dizendo aumento de desempenho. Eles estão dizendo largura de banda de instruções ou largura de banda de dados dentro da CPU, o que na verdade não nos diz tudo sobre o desempenho da CPU. Agora, este gráfico aqui é bastante interessante. E é isso que veremos, porque o que isso significa é Zen 4. Então, se você olhar as notas finais, GNR3, o interessante aqui é que o Zen 5, o que eles estão testando é um Ryzen 9 9950X. Portanto, o Ryzen 9 de última geração no X670E. E então o Zen 4 é configurado com o Ryzen 7 7700X com a mesma RAM e toda a configuração, o que na verdade não é a comparação da Apple ou da Apple porque eles têm uma CPU de 8 núcleos, que é um único CCD. E então eles têm o novo Ryzen 9950X, que não temos certeza se é um CCDX simples ou duplo, mas tem 16 núcleos. Então não é exatamente o mesmo. Mas eles estão comparando as arquiteturas Zen 5 e PC, o que significa instruções por clock. Portanto, se você observar as duas CPU-S rodando na mesma velocidade de clock, você obterá essa melhoria de desempenho. Mas a questão é que agora aqui não temos CPU-S de 8 e 8 núcleos. Portanto, este gráfico parece um pouco duvidoso para mim agora, porque se olharmos para o Cinebench R23, por exemplo, com mais 17% de melhoria de PC, então o 7700X está executando 8 núcleos, digamos 4 GHz, ou não. Não sei que GHz eles estão realmente medindo isso. E agora temos 16 núcleos a 4 GHz. E então 17% de melhoria no desempenho. Deveria ser muito mais do que isso, a menos que medissem de outra forma. Mas digamos que estou dando a eles o benefício da dúvida e que de alguma forma a contagem de núcleos também é a mesma, ou eles estão olhando para o desempenho de um único núcleo ou algo parecido. Mas para mim é muito estranho comparar o Zen 5 com o Zen 4 e depois 16 versus 8 núcleos. Então, todos esses 8 núcleos. Obviamente, sua nova arquitetura Zen 5 terá uma aparência melhor. Mas vamos deixar isso de lado. Vejamos algumas dessas coisas aqui. O que podemos ver? Curiosamente, no Handbrake, que também tem uma carga de trabalho muito pesada para a CPU, o aumento é de apenas 11%. Tenha em mente que esta é a linha 0 aqui.
O 16 é a média geral ali. O velocímetro, que é um teste de navegador aqui, é de mais 15%. Então é aí que você trabalha no Chrome ou em qualquer Safari que você esteja usando. Bem, espero que não no Safari no sistema AMD. Mas aí o desempenho de núcleo único é muito importante. Puget Bench para Premiere Pro apresenta um aumento de 16%. Não é tão grande. Não tenho certeza de como eles estão testando exatamente lá, mas 16% no Adobe Premiere Pro. Cinebench R23 é de 17% e Geekbench 5,4 ASXDS é de 35%. Liquidificador 23%. Então parece bastante interessante. Embora essa coisinha aí embaixo diga resultados até NC Node GRN3, que acabei de mostrar para vocês. Então quais são as novas CPUs que foram lançadas? Portanto, temos as novas CPUs da série 9000, que tem exatamente o mesmo nome. A mesma distorção de nomenclatura da geração anterior, mas a CPU 9950X, que possui 16 núcleos e 32 threads. Parece que temos multithreading e temos exatamente a mesma contagem de núcleos da CPU anterior. E tenha em mente que o que acabei de ver aqui é aquela aparência real, 2 CCDS ali, o que significa que você tem 2 clusters de 8 núcleos colados naquele chip ali. O que significa que você tem um desempenho um pouco diferente do que acabou de mostrar no gráfico anterior. Aumento de até 5,7 GHz, o mesmo da geração anterior. Caixa de 80 MB exatamente igual. E então o TDP de 170W, que a princípio acho que a AMD lançou com 230W ou algo parecido, ou puxou 230W. Mas agora, se você olhar as especificações da AMD, verá que no 7950X também é um TDP de 170W. Parece que tudo é igual em termos de contagem de núcleos e boost clocks, mas eles melhoraram suas instruções por clock. Então a arquitetura dentro da forma como eles fazem é na verdade mais rápida, o que é muito interessante. E agora provavelmente a próxima geração 1150 ou 1195. Como vai ser isso? A próxima geração disso será um 1950X. Se essa geração for lançada, eles poderão aumentá-la para 6 GHz e acima ou algo parecido, e então obter ainda mais aumento de desempenho. Mas agora, com o mesmo consumo de energia, eles estão proporcionando mais desempenho, o que é muito interessante. Mas geralmente não vemos da Intel. Os clocks da Intel são sempre mais acelerados e geralmente também vêm com maior consumo de energia. Então, liderança em jogos, não me importo com isso. Tenho certeza de que muitas pessoas falam sobre isso, mas isso está entre o Intel Core i9-14900K e o 9950X da AMD. 16 núcleos da AMD e 24 núcleos do Intel Core i9-14900K. Mas a Intel tem 16 cores e 8 P-cores. Agora, curiosamente, o desempenho do Blender é 56% mais rápido que o 14900K. Isso é um desempenho de CPU absolutamente insano se eles conseguirem fazer isso a 170W, porque é muito menor que o da Intel. Então isso pode ser absolutamente insano. Acredito que aqui vamos realmente começar a ter um desempenho melhor que o Threadripper de 24 núcleos da AMD, com essa arquitetura Zen 5, que é absolutamente insana. Freio de mão 55% também. Cinebench é de 21%. Mais rápido que a Intel, o que é muito legal. Photoshop nem tanto, o que é interessante, porque a pontuação do single core não melhorou muito. As velocidades de clock ainda são as mesmas e o Photoshop gosta de um desempenho de núcleo único muito rápido. E então 7% no benchmark pro Sign Office. Portanto, isso parece muito interessante para os criadores. Como você pode ver, para os criadores, seus números são realmente maiores do que para a liderança em jogos. Outra coisa muito importante é a longevidade do socket AMD. A Intel geralmente lança 2 CPUs por socket, mas a AMD tem lançado muitas CPUs, ou gerações de CPUs, por socket. Então a M4, que era o socket anterior, lembra daquele cara ali. Agora eles também estão lançando novas CPUs para essa plataforma antiga. Então é a primeira vez que vejo o novo socket e o socket antigo e o lançamento de novos processadores para o novo socket e também para o antigo, o que é muito interessante. Chegaremos a isso em um minuto. Portanto, as arquiteturas Zen 2 e Zen 3 que estão lá, bem como o 3DV Cache 1 que é para jogadores e criadores, não fazem muito sentido. O socket 5 da AMD, a princípio falaram que seria um 2027 com suporte, mas agora estão dizendo que isso vai além também. Portanto, o compromisso com a longevidade vem acompanhado de um compromisso um pouco interessante. Portanto, agora, se você comprar a plataforma AMD, poderá atualizar a CPUs daqui a pelo menos 3 anos.
Você ainda pode colocar novos provavelmente daqui a 4 anos, colocar uma nova CPU e obter mais desempenho, o que é absolutamente insano. Zen 5 agora para esse também. Então teremos que ver o que vem a seguir. As novas CPUs que serão lançadas e estarão disponíveis em julho de 2024, teremos que testar o desempenho delas também. E eu realmente espero não conseguir mostrar a vocês como serão os benchmarks dos criadores e as novas placas-mãe e assim por diante, porque há novas placas-mãe também. Mas essas contagens básicas são muito semelhantes às que você está acostumado. 16 núcleos, 12 núcleos, 8 núcleos e 6 núcleos, os 5, 7, 9 e 9 aí. Eu pessoalmente vou pensar que este Ryzen 9, o de 12 núcleos, será um tipo de impulso intermediário muito bom e interessante para a maioria das pessoas também na faixa de preço. O melhor custo-benefício para esta série. Mas estou muito curioso para ver qual a diferença entre os 16 e 12 núcleos e quanto vai aumentar o desempenho aí. Como você pode ver, o TDP é um pouco mais alto na versão de 16 núcleos em comparação com a de 12 núcleos, o que é interessante. Mas parece que a AMD está realmente tentando acertar o consumo de energia muito menos e meio que martelar isso na cara da Intel, porque a Intel teve alguns problemas recentemente. Você sabe, quando você imove os limites, ele realmente cozinha sua CPU muito mais rápido do que você deveria, e você realmente deveria usar os limites da CPU Intel. Portanto, altere definitivamente seus limites de energia para os limites de estoque da Intel, caso ainda não tenha feito isso em seu PC. Mas estou animado para ver esses caras em ação e parece que não teremos que esperar muito, falta apenas um mês para julho. Fique por aqui, clique em inscrever-se no canal porque iremos cobrir isso mais cedo ou mais tarde. Agora há alguns IPC e o que Ryzen faz com a e assim por diante. Sinceramente, sou como uma IA, sim, legal, mas ainda não vi como isso me afeta. Gostaria de saber como é para você e o quanto você está usando IA. Mas parece que isso não é exatamente viável ou não consigo medir o quão boa é a IA no meu PC ou no meu fluxo de trabalho. Então parece que é legal você estar fazendo isso, mas não sei o quão útil isso é. Deixe-me saber se você sente o mesmo. Mas agora o Ryzen AI também estará nos laptops, e eles vão mudar completamente a distorção de nomenclatura dos laptops. Como você pode ver, este AMD Ryzen i9 HX370 que tem 12 núcleos. Isso vai ser interessante. Então laptops de 12 núcleos agora da AMD, isso é diferente. Costumávamos ter apenas até 8 núcleos. Isso é interessante e aumenta até 5,1 GHz. Eficiência energética até 2 vezes. Então, se estivermos obtendo desempenho 2 vezes com a mesma eficiência de energia, isso será muito interessante. Agora, outra coisa interessante que você notou nas palestras é que, não tenho certeza se você sabia, o Snapdragon X é um daqueles processadores ARM que serão lançados para o Windows e esperamos obter um desempenho muito bom. Esses também, mas a AMD está incluindo o Snapdragon X em seus benchmarks porque obviamente parece que eles sentem que esta é a concorrência e não querem mostrar o quão bons são seus endpoints. A CPU, a unidade de processamento neural, a AI é Apple M438 e depois o Ryzen E50. E então o Lunar Lake da Intel é uma espécie de benchmark convidado em algum lugar entre eles, mas eles colocam o mesmo para o Snapdragon, então estão adivinhando alguns desses benchmarks lá. Mas a parte interessante é o Qualcomm Snapdragon X Elite porque a AMD obviamente sente que é uma competição para eles que precisam mostrar o quanto são melhores. Então aqui se você está olhando a diferença entre os PCS AMD Ryzen AI de terceira geração, ou os chips que são chips móveis, o i9-HX370 que tem 12 núcleos, mas curiosamente se o compararmos com o Intel Core Ultra 9185H que é o melhor que a Intel tem lá. Edição de vídeo no Premiere Pro, veja só, a AMD é 40% melhor. Quer dizer, não confio nesses benchmarks até realmente testá-los, mas isso parece uma loucura. Em termos de renderização 3D 73% mais rápida, isso é absolutamente ridículo, e multitarefa cerca de 47 a 50% mais rápida, isso é ridículo para o Intel Core Ultra 9. Agora, se você está olhando para o Apple M3, então estes são os MacBook Airs, por exemplo, a edição de vídeo no Premiere Pro é 11% mais rápida no Ryzen. Agora, se isso for verdade, é impressionante que a multitarefa seja 70% mais rápida e a renderização 3D no Blender tenha basicamente 2 vezes o desempenho. Eu gostaria de ver isso. Agora que sei que a Apple é super eficiente, gostaria de ver quanta energia o Ryzen AI HX370 vai consumir porque o Apple M3 vai consumir no máximo 20 watts, algo assim. Em eficiência de energia, como desempenho por watt, a Apple provavelmente ainda será melhor do que o Ryzen aqui, mas o desempenho final será um benchmark muito interessante aqui.
E então o Snapdragon X Elite, então acho que ninguém realmente lançou qualquer desempenho como o desempenho de terceiros no Snapdragon X Elite ainda, mas parece ser 5 a 60% mais rápido. É interessante para o Premiere Pro, por exemplo, não está aqui. Eles têm que usar a capacidade de resposta do Geekbench, produtividade, ProCine e depois as pontuações do Cinebench lá, e as pontuações gráficas aqui não são como o Blender porque o Blender provavelmente ainda não é suportado nos processadores ARM e o Premiere Pro é o mesmo, então teremos que ver como será. Mas independentemente disso, um slide muito interessante. Depois, há algumas coisas épicas em serviço e, como você pode ver, a AMD está alimentando os data centers do mundo, o que é muito interessante. Quero dizer, para data centers, a AMD será muito melhor. Quero dizer, este é um slide interessante, por exemplo, quantas máquinas virtuais a AMD pode ter em comparação com a Intel. Portanto, o tamanho da Intel parece que você precisa empilhar 5 deles, um em cima do outro, você tem 380 máquinas virtuais e 4,4 kW de uso de energia, enquanto a AMD pode fazer 480 máquinas virtuais, o que representa um terço do consumo de energia. 1,5 kW, o que é absolutamente insano. Então você tem dois épicos de 96 núcleos aqui, enquanto você tem Xeons com 28 núcleos, como você pode ver, é absolutamente ridículo. Assim você pode economizar espaço e consumo de energia, o que é bastante interessante. Então, pensando na economia de energia aqui no Reino Unido, 3 kW extras vão custar entre 1 e 1,5 libra por hora aproximadamente. Então, por dia, digamos, conservador, 1 libra vezes 24, então serão 24 libras por dia. Isso representará uma economia de 8.760 libras por unidade por ano. Agora, se você tiver 100 deles em seu data center, isso representará uma economia de 876 mil libras por ano. No custo de eletricidade, se você escolher o AM, os épicos em comparação com os da Intel, isso é um aumento de desempenho bastante ridículo por watt. Então, mais algumas coisas épicas e data center, blá, 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 blá e desempenho de IA e quanto a CPU e IA. Portanto, a AMD está lançando seu acelerador Instinct Mi325X para recursos de IA para data centers. Então ninguém, você e eu, não vamos comprar isso. As notas finais aqui para você conferir também se quiser se aprofundar um pouco mais nos slides anteriores. Mas a CPU não é tudo o que lançaram, há também uma GPU que é bastante interessante. Então a AMD Radeon Pro também está lançando isso. Então agora a AMD Radeon Pro W7900 tem uma placa de slot duplo, o que é bastante interessante. Agora dê uma olhada nisso. Agora você pode ter suporte multi-GPU em seu PC. Acho que isso também foi suportado anteriormente. Mas não acho que houvesse slot duplo para o 7900 porque agora você pode ter muitos deles em seu sistema. Você tem 48 GB de VRAM e a potência total da placa é de apenas 300 watts. Para a NVIDIA AD 6000 isso será muito mais. E aqui está uma estatística interessante, na verdade. Esta é a comparação da NVIDIA RTX 6000 AD. Mas tenha em mente que este é um melhor desempenho por dólar. Ok, então não se trata de qual melhor um é sobre o outro. Eles pegaram as pontuações de ambos e calcularam a diferença por dólar. Porque a placa W700 Pro Radeon custa apenas $3.500 em comparação com os $6.800 da NVIDIA, que é quase o dobro. O que significa que se eles tiverem o mesmo desempenho, de repente a AMD parece ter basicamente o dobro do desempenho pela mesma faixa de preço. O que é um desempenho interessante por dólar, mas se você olhar apenas o desempenho de ambas as placas, não parece tão bom para a AMD. É por isso que o desempenho por dólar aqui, como você pode ver, 2 vezes em comparação com a pontuação geral padrão do AD 6000 no Puget Bench DaVinci Resolve. Basicamente, ele tem o mesmo desempenho que o AD 6000 no padrão. Provavelmente estendido será menor e alguns estarão lá, porque sei que as placas AMD funcionam muito bem no Fusion. Mas assim que você começar a ampliar as coisas, acho que o AD teria um desempenho melhor e essas pontuações seriam um pouco mais baixas. Mas o padrão é estranho de se mostrar. Porque as pessoas que comprarem esses cartões para o DaVinci Resolve não usarão imagens 4K para editar no DaVinci Resolve. Haverá uma resolução de filmagem muito maior para usar lá. A criação de conteúdo digital do PC Mark X será 2x.
Então, basicamente, parece que terá quase o mesmo desempenho do AD 6000 em certas aplicações aqui, com exatamente o mesmo, mas com cerca de metade do preço. O que é muito interessante. E também algumas cargas de trabalho de IA para seus PCs. Você pode colocar várias GPUs lá, incluindo 7900 XDX em seu PC, e eles obtêm mais coisas de IA basicamente acontecendo lá. E eles estão mostrando como você pode fazer com que mais GPUs W7900 funcionem ao mesmo tempo. Ambientes multiservem com muita VRAM que serão bons para IA e assim por diante. Esse é um PC interessante que eles colocaram de lado aqui. Olha, há radiadores aqui ao lado. O que está acontecendo? E quem apresentou este caso? Esse é um caso estranho. Sem saída USB-C no painel frontal. E soquete de CPU Threadripper com RAM apenas no lado direito. Bem, isso também é estranho. Normalmente, o seu Threadripper será como uma RAM acima e abaixo. Mas eu não sei. Parece que a placa terá dois conectores de alimentação PCI de 8 pinos. Portanto, nada de 16 pinos ou algo parecido acontecendo lá é legal. Disponibilidade novamente em 19 de junho. Então parece muito interessante e bom para mim. O mesmo acontece com as novas placas-mãe. Agora existem X870 e X870 e você conhece placas-mãe equivalentes por aí. Padrão USB 4 para todos, o que é muito bom. Gráficos PCIe Gen 5 e NVMe em tudo o que você já sabe. Para a maioria das placas-mãe X670 já estava disponível, mas agora a 8 está lá. Mas agora com as placas-mãe X870 existe isso e elas também são padrão. Eu acho que isso também acontecia anteriormente, então isso não é realmente incrível para mim. Maior suporte de clock de memória AMD X-Ball nas placas-mãe. Agora eu me pergunto se a especificação real de memória da CPU também aumenta, porque no Ryzen 7000 são 5200 megatons por segundo. Espero que agora o controlador de memória esteja melhor. Vai ser maior, mas teremos que ver isso. Mas a AMD também anunciou alguns CPUs para sockets AM4. Então agora o 5900 XT e o 5800 XT. Anteriormente, o XT significava um aumento extra de 200 MHz, ao contrário de sua CPUs ou algo parecido. Nada é importante realmente. Desempenho extra 510 algo que você conhece muito imaginável. Agora, o Ryzen 5900 XT, que normalmente é um modelo de 12 núcleos, agora recebe 16 núcleos. Portanto, um aumento de até 4,8 GHz. Portanto, o cache e o TDP são exatamente os mesmos, mas agora o núcleo real funciona. Mas agora o núcleo ganha um pouco mais para o 5900 XT. Isso vai ser muito diferente? Teremos que ver o quão bom isso é. Mas a AMD está dizendo que o desempenho de ponta para jogadores e criadores ainda não mostrará benchmarks absolutamente zero para criadores em comparação com um 3700K. Mas se você conseguir obter o desempenho de um 3700K em sua plataforma anterior com o 5900 XT, isso será impressionante. Definitivamente algo que a Intel não está fazendo. Agora aqui eles mostram apenas desempenho de jogo e o anterior também era apenas jogo, então isso é interessante. Então, se estamos olhando para quais laptops serão lançados, dê uma olhada na Premium Crater. Você pode ver que o ProArt P16 e o X13 também serão lançados com CPUs AMD. Estou muito animado para verificar isso para ver o quão bom isso vai ser. ZenBook S16 também. Então essa é uma placa-mãe muito leve e fina que eu adoraria. Quero dizer, um laptop que eu adoraria conferir também. Então a ASUS está lançando alguns laptops muito interessantes com a ASUS. Com a AMD, o Prestige seria interessante de conferir. Eu não acho que isso vai ser tão bom lá. Seria interessante o Summit A16 com IA e produtividade e você sabe com uma caneta que será interessante aí também. Mas acho que é emocionante. Um pouco mais de fogo para a Intel é tudo que precisamos. Concluindo, a Intel está com problemas? Eu acho que sim. Em termos de servidor e AMD EPYC, quero dizer que a Intel tem muito poucas chances, eu acho. Eles vão deixar cair a bola um pouco mais e mais, então terão que mudar alguma coisa ali. Em segundo lugar, em termos de criadores, se houver alguma indicação nesses resultados de benchmark, o que teremos é mais desempenho com menor consumo de energia do que o da Intel, o que é fantástico. O único problema é que para editores de vídeo que dependem do QuickSync, isso pode ser um pouco problemático porque ainda não temos isso na AMD. Agora eu realmente quero que a AMD realmente desenvolva algo com seu iGPU ou você sabe equivalente ao QuickSync como a AMD Sync ou VideoSync ou algo parecido para que possamos utilizar o iGPU e obter reprodução acelerada por hardware para determinados codecs em produtos Adobe que apenas tem na Intel. Mesmo a Nvidia não suporta ASUS 265, 422, 10 bits, por exemplo, reprodução de aceleração de hardware, então o Intel iGPU ainda está um pouco à frente.
Mas, independentemente disso, acho que a Intel estará no poder, porque se estes tiverem preços inferiores aos da Intel e tiverem melhor desempenho no preço mais baixo e consumirem menos energia, toda a minha palavra, a Intel está em apuros. Agora, se você quiser ver essa CPUS em ação, clique em inscrever-se. Esperamos que o conteúdo seja lançado em breve. E se você quiser entrar em contato, sempre retornarei as minhas mensagens do Minect e alguns guias de construção de PCS criadores de melhor retorno para o trabalho na descrição abaixo que você pode conferir e construí-lo se quiser. Tudo é explicado lá de forma totalmente gratuita para você conferir. Obrigado pessoal por assistir, até a próxima, tchau.